Vamos falar de educação? Educação com amor. É muito difícil. Quem é mãe como eu sabe que não é uma coisa fácil, né? A gente é de uma geração em que o educar era muito diferente do que é hoje. Hoje os pais estão meio perdidos, né? Eles não sabem muito como fazer com as crianças. A gente vê crianças aí tirânicas mandando no pai e na mãe, né? É muito difícil mesmo, porque a nossa educação era mais rígida, bastava um olhar dos nossos pais e a gente já sabia como que tinha que agir, né? E hoje, às vezes, o pai fala de novo, fala mais uma vez, bate e às vezes não adianta muito. Então, talvez a gente esteja precisando entender um pouco melhor o que está acontecendo com essa nova geração. É lógico que eu não sou consultora de educação, não sou pedagoga, né? Eu não tenho formação em educação. O que eu tenho é a minha experiência como mãe, a minha experiência como filha, né? De alguém, de uma outra geração, e a minha experiência como mãe há cerca de 16 anos. Né? Minha filha mais velha vai fazer 16 agora e eu tenho uma com 14, então são duas adolescentes. E é muito difícil, porque hoje os adolescentes, eles têm muita informação, né? As crianças também. Então, para tudo, eles têm uma argumentação muito diferente do que quando a gente era criança. Quando a gente era criança, nosso pai e nossa mãe falavam, a gente atendia, né? E se não atendesse, levava uns petelecos e falava, bom, é isso que meu pai e minha mãe estão falando, eu tenho que obedecer. Não tinha muito o que discutir, né? Lá em casa eu sempre deixei minhas meninas à vontade para argumentarem, porque eu também acho que é importante que a criança se desenvolva de uma maneira em que ela não seja depois um fantoche na mão dos outros, quando ela crescer, quando for madura, que ela tenha autonomia para poder decidir de maneira madura as coisas, os desafios que vão aparecer na vida dela, né? Todas as situações. Então, lá em casa eu sempre falei, olha, você pode tentar me convencer do que o que eu tô falando tá errado e você tá certo. Se você conseguir me convencer, se você tiver argumentos que me convençam, ok, não tem problema, a gente vai mudar aí o que tá acontecendo, né? O que foi falado vai ser mudado. Então, por conta disso, em casa, a gente sempre, ainda mais agora com elas adolescentes, a gente sempre tem uns debates, né? Debate mesmo, né? Argumentação em cima de argumentação. Então, o que eu acho que é mais importante, né? A minha opinião é que deve haver sempre, a criança deve entender que existem limites, né, limites. O pai e a mãe vão dizer quais são esses limites. Dependendo da idade e da situação, esses limites podem ser questionados e aí vai depender também do que o pai acha daquela argumentação, né? Do que a mãe avalia que seja adequado para aquele momento, né? E que existe uma hierarquia. Eu sempre costumo dizer isso em casa. Não se esqueça que a sua mãe é sua amiga, é sua companheira, ri junto com você, sai com você, faz as mesmas coisas em muitas vezes, né? Porém, é a sua mãe. O seu pai é o seu pai, ou seja, é uma autoridade na sua vida. Não é um amigo, não é um colega, não é alguém que você convive na escola, não. É o pai, a mãe, o avô, a avó, se for o caso, né? A pessoa que está cuidando. Existe uma hierarquia, você deve respeitar isso, né? Então, limite e hierarquia. E a gente tem que ter aquele amor pela criança. É lógico que pai e mãe sempre amam, né? Na maioria das vezes. Tem um outro caso que a gente vê que não, mas pai e mãe, a gente ama incondicionalmente. Muitas vezes a gente não sabe demonstrar esse amor. Eu acho que no passado, na minha geração, né, talvez uma ou duas ainda na minha frente, duas gerações à frente da minha, os pais não sabiam fazer essa demonstração de amor, né? Mas hoje a gente tem informação suficiente para isso. Então, a minha dica é que toda vez que exista um atrito
né? Exista um conflito, que você queira uma coisa e o seu filho queira outra, e que vocês não consigam chegar num acordo, né? Aí fica aquela briga e um fica com a cara virada pro outro, o filho fica com raiva de você e às vezes você também fica com raiva do filho, porque a gente é ser humano, né? A gente tem sentimentos daquela hora, tal, né? O que a gente deve procurar é sempre tentar terminar essa discussão com uma palavra de carinho, com uma palavra de confiança, com um beijo, com um abraço, com um eu te amo, independente de qualquer situação. Eu acho que isso ajuda muito, né? Porque o seu filho ele vai entender que ele de repente falhou, ou mesmo que ele não ache que falhou, ele vê que existe ali um sentimento maior do que aquele da raiva do momento ou do antagonismo das opiniões, entende? Então, finalizar sempre com isso. Então, voltando, né? O limite, a hierarquia, o terminar um momento de atrito com o amor, né? O dizer eu te amo, sabe? Um dia desse uma pessoa comentou comigo, nossa, eu vejo suas filhas são tão queridas, elas sempre estão juntas, eu queria que minhas filhas fossem assim, eu queria que minhas filhas também não tivessem vergonha de estar comigo, né? Que elas, quando eu fosse buscar na escola, que elas gostassem. Então, assim, isso é uma coisa que foi cultivada desde muito pequenas. Eu cultivei isso nelas. Então, esse negócio de dizer eu te amo, você deve dizer pro seu filho. Na hora que ele chega em casa, na hora que ele sai, na hora que você vai deixar na escola, na hora que ele vai dormir, em qualquer momento em que você tiver oportunidade, que você diga isso para ele, ele vai aprender a dizer isso para você também. Então, vocês vão trocar, né? Essa delicadeza, vamos dizer assim. E isso vai ser arraigado na educação dele. Em qualquer momento difícil que ele tiver na vida dele, mesmo que esteja longe de você, ele vai se lembrar dessas palavras e ele vai retornar, ou ele vai te pedir ajuda, ou ele vai buscar você de alguma forma, né? Por quê? Porque a educação, ela exige paciência, ela exige persistência, né? Tinha um chefe que eu tive numa empresa que eu trabalhei que dizia que era o método da apurrinhação constante. O que significa isso? Significa que você tem que ficar falando a mesma coisa quantas vezes for necessário. Às vezes a gente se enche o saco de falar, não vou dizer que eu acho maravilhoso, não. Tem hora que eu falo, meu Deus, será que eu tô conseguindo, né? Mas o que não pode é desistir. Por quê? Porque a educação, ela transforma a pessoa, sabe? A educação, ela exige esse trabalho de repetição. É como aquele galho seco que parece que não vai dar fruto, não vai dar flor, mas se você estiver ali cuidando, regando todos os dias, todos os momentos, ele vai florescer, né? As nossas crianças são diamantes que estão ali prontos para serem lapidados, né? Essa função de lapidar, ela é nossa, é a nossa responsabilidade, né? Como pais. Colocar filho no mundo parece que é muito fácil, né? O difícil depois é você transformar essa criatura em alguém que seja útil para o mundo, alguém que vá contribuir depois para que o mundo fique melhor, seja com o que ele resolver fazer. Então eu quero deixar esse recado hoje, tá? Para você que é pai, para você que é mãe, para que vocês não desistam dos seus filhos, né? Tem gente que fala, entreguei para Deus. Não, Deus já tem muita coisa para fazer. Deixa Deus com as coisas mais importantes, porque essa função é sua, não é da escola, não é do vizinho, não é dos parentes, ela é sua. Você trouxe aquela criatura para o mundo, você tem a obrigação de torná-la uma mulher, um homem que sejam felizes e que façam os outros felizes, sabe? Que tenham essa responsabilidade. Eu espero que eu tenha ajudado bastante, né, com essa minha dica. É só uma dica, não é nada profissional, é uma dica de mãe mesmo, sabe? De quem tá o tempo todo com os filhos, com as filhas no caso, né, que faz de tudo para participar da vida delas. E eu tô recebendo já frutos desse trabalho que eu venho fazendo há tantos anos.
sabe? Então eu quero que você faça disso um objetivo de vida a partir do momento que você tiver um filho. Se você já tem e não faz, dá tempo ainda, sempre dá tempo, sabe? De demonstrar amor, e o amor às vezes exige que você não atenda somente as necessidades, ou melhor, não atenda somente os desejos, que você atenda às necessidades efetivas, reais do ser humano que é o seu filho, tá? Então, se inscreve no canal, a gente está aqui à disposição. Me dê ideias de outros assuntos para a gente comentar, né? Dê a sua opinião, caso você não concorde comigo, eu estou aqui para ouvir também. E eu espero ver você no próximo vídeo e espero poder te ajudar a construir a felicidade de ser mãe ou de ser pai. Um beijo e até a próxima!